Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Outro sábado em Efraim, sermão aos samaritanos sobre o verdadeiro templo e os novos tempos. Deve ser outro sábado, porque os apóstolos estão novamente reunidos na casa de Maria de Jacó. As crianças ainda estão com eles, perto de Jesus, junto à lareira. E justamente por isso Judas Iscariotes diz: já se passou uma semana e os parentes deles não vieram. E ri, balançando a cabeça. Jesus não lhe responde. Ele acaricia o segundo filho. Judas pergunta a Pedro e Tiago de Alfeu: e vós dizeis que seguiste os 2 caminhos que levam a Siquém? Sim, seguimos, mas, pensando bem, foi completamente inútil. Assaltantes certamente não pegam estradas movimentadas, principalmente agora que esquadrões romanos as patrulham continuamente. Responde Tiago de Alfeu: por que seguistes por elas então? Insiste os Iscariotes. Bem, para nós é a mesma coisa ir aqui ou ali. Então pegamos aquelas estradas. E ninguém foi capaz de vos dizer nada? Não perguntamos a ninguém. E como esperavam saber se eles tinham passado ou não? As pessoas carregam faixas ou deixam rastros quando andam por uma estrada? Acho que não, porque caso contrário teríamos sido encontrados, pelo menos pelos nossos amigos. Aliás, nenhum deles esteve aqui desde que chegamos. E ri sarcasticamente. Não sabemos porque ninguém veio aqui. O mestre sabe. Nós não. Quando as pessoas se retiram para um lugar desconhecido de todos, como nós fizemos, sem deixar vestígios de sua passagem, ninguém pode ir até elas a menos que seja informado do local de seu refúgio. Agora não sabemos se nosso irmão contou aos nossos amigos, diz Tiago de Alfeu pacientemente. Oh, acreditais, ou nos farias acreditar que ele não contou pelo menos a Lázaro e Nick? Jesus não diz nada. Ele pega uma das crianças pela mão e sai. Não quero acreditar em nada, mas mesmo que seja como dizes, tu e nenhum de nós pode ainda julgar os motivos da ausência dos nossos amigos. Esses motivos são facilmente compreensíveis. Ninguém quer ter problemas com o Sinédrio, muito menos quem é rico e poderoso. Só isso. Somos os únicos que somos bons em arriscar a vida. Sê justo, Judas, o mestre não obrigou nenhum de nós a ficar com ele. Por que ficaste, se o Sinédrio te assusta? Observa Tiago de Alfeu. E podes ir embora quando quiseres, não estás acorrentado, diz o outro Tiago, filho de Zebedeu. Não, nunca, estamos aqui e vamos ficar aqui, todos nós. Quem quisesse ir embora já deveria ter ido antes, agora não. Eu me oponho a isso, se o mestre não o fizer, diz Pedro lenta, mas decididamente, batendo na mesa com o punho. Por quê? Quem é você para querer dar ordens em vez do mestre? Pergunta Judas violentamente. Um homem que raciocina não como Deus, como ele faz, mas como um homem. Você está suspeitando de mim? Acha que sou um traidor? Pergunta Judas excitado. Você disse isso, não porque eu acho que faria isso deliberadamente, mas você é tão
e refletido, Judas, tão volúvel, e você tem amigos demais, e você é tão ávido por se destacar em tudo, você não conseguiria ficar calado, você falaria, seja para refutar algum inimigo perverso, seja para mostrar que é o apóstolo. Então você está aqui e vai ficar aqui. Assim você não causará mal algum e não sentirá nenhum remorso. Deus não força a liberdade do homem, mas você deseja fazê-lo? Sim, eu quero, mas afinal, dize-me, está chovendo sobre ti? Não tens pão suficiente? O ar te faz mal? O povo te ofende? Nada disso, a casa é sólida, mesmo que não seja rica. O ar é bom, nunca nos faltou comida. O povo te honra. Então, por que estás tão inquieto aqui, como se estivesses na prisão? Há duas nações que a minha alma detesta e a terceira que eu odeio. Nem sequer é nação. Os habitantes do monte Seir, os filisteus e os tolos que vivem em Siquém. Respondi-te com as palavras do sábio, e tenho razão em pensar assim. Considera se este povo nos ama. Para te dizer a verdade, não creio que os outros povos, o teu e o meu, sejam muito melhores. Fomos apedrejados na Judéia e na Galiléia. Na Judéia ainda mais do que na Galiléia, e no templo da Judéia mais do que em qualquer outro lugar. Não posso dizer que tenhamos sido maltratados no território dos filisteus, ou aqui, ou em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar? Felizmente não fomos a nenhum outro lugar, mas mesmo que tivéssemos que ir a outro lugar, eu não teria ido com vocês, nem voltarei. Não quero me contaminar ainda mais. Contaminado? Não é isso que te preocupa, Judas de Simão. Você não quer alienar os do templo, é isso que te preocupa. Diz calmamente Simão Zelote, que permaneceu na cozinha com Pedro, Tiago de Alfeu e Filipe. Os outros saíram, um após o outro, junto com os dois rapazes, e se juntaram ao mestre. Uma fuga meritória, pois foi feita para evitar ser injusta. Não por isso, mas porque não gosto de perder meu tempo e dar sabedoria aos tolos. Vejam, de que adiantou levar Hermasteu conosco? Ele foi embora e nunca mais voltou. José nos disse que se separou dele, dizendo que voltaria para a festa dos tabernáculos. Vocês o viram? Um renegado. Não sei por que ele não voltou e não posso julgá-lo, mas pergunto, ele é o único que abandonou o mestre e se tornou seu inimigo? Não há renegados entre nós, judeus e galileus? Pode provar isso? Não, é verdade, mas estou incomodado aqui. Se soubessem que estamos aqui, se soubessem que nos familiarizamos com os samaritanos a ponto de irmos nas suas sinagogas aos sábados. Ele quer isso, ai de nós se fôssemos descobertos. A acusação seria justificada. E você quer dizer que o mestre seria condenado, mas ele já está condenado. Ele foi condenado antes que as pessoas soubessem. Não, ele foi condenado depois de ressuscitar um judeu dentre os mortos na Judéia. Ele é odiado e acusado de ser samaritano e amigo de publicano e prostitutas. Ele tem sido o tempo todo, e você sabe melhor do que ninguém se ele foi odiado. O que queres dizer, Natanael? O que queres dizer? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu sei mais do que tu? Judas está muito agitado. Pareces um rato cercado de inimigos, meu rapaz. Mas não és um rato, nem temos porretes para te capturar e matar. Por que tens tanto medo? Se estás em paz com a tua consciência, por que te perturbas com palavras inocentes? O que disse Bartolomeu para te deixar tão agitado? Não é verdade que ninguém mais do que nós, os seus apóstolos, que dormimos e vivemos perto dele, podemos estar cientes e testemunhar que ele não ama o samaritano, o publicano, o pecador, a prostituta, mas ama as suas almas e cuida somente delas, e só por causa delas anda com os samaritanos, os publicanos e as prostitutas. E só o Altíssimo sabe o esforço que o seu Filho Puríssimo deve fazer para se aproximar daquilo que nós, homens e pecadores, chamamos de imundície. Tu não entendes e ainda não conheces Jesus, meu rapaz? Você o conhece menos do que os próprios samaritanos, filisteus, fenícios e quaisquer outros povos que você possa desejar. Diz Pedro, e pronuncia as últimas palavras com tristeza. Judas não fala mais, e os outros também se calam. A velha retorna e diz,
Na rua estão algumas pessoas da cidade. Dizem que é a oração do sábado e que o mestre prometeu falar. Eu irei avisá-lo, mulher. Avise aos de Efraim que estamos chegando. Responde Pedro, e ele sai para a horta para avisar Jesus. O que você vai fazer? Você vem? Se não quer vir, vá embora. Saia antes que ele se aflija com a sua recusa, diz o zelote a Judas. Eu vou com você, não se pode falar aqui. Parece que sou o maior pecador. Cada palavra minha é mal interpretada. Quando Jesus entra na cozinha, eles param de falar. Eles saem para a rua, juntam-se aos efraimitas e vão com eles para a cidade. Param apenas quando estão diante da sinagoga, à porta da qual está Malaquias, que os saúda e os convida a entrar. Não noto nenhuma diferença entre o local de oração samaritano e aqueles que vi em outras regiões. Há sempre as luzes habituais, os púlpitos ou prateleiras com rolos, o assento do chefe da sinagoga ou da pessoa que ensina em seu lugar. Na verdade, os rolos são muito menos numerosos aqui do que nas outras sinagogas. Já fizemos as nossas orações enquanto esperávamos por ti. Se tu queres falar, qual rolo queres, mestre? Não preciso de nenhum. Em todo caso, vocês não teriam o que eu desejo explicar. Responde Jesus, e então se volta para o povo e começa a falar. Quando os hebreus foram enviados de volta à sua terra por Ciro, rei dos persas, para que pudessem reconstruir o templo de Salomão, que havia sido destruído 50 anos antes, o altar foi reconstruído em sua base. E o holocausto diário foi oferecido nele de manhã e à tarde, bem como o extraordinário no primeiro dia de cada mês e os das solenidades sagradas ao Senhor, e os holocaustos de ofertas voluntárias feitas por indivíduos. Mais tarde, após realizar o que é essencial e indispensável para o culto, no segundo ano após seu retorno, eles começaram a lidar com o que pode ser chamado de estrutura do culto, sua aparência exterior, que não é culpada porque é feita para honrar o Pai Eterno, mas não é vital, porque o culto a Deus é amor a Deus, e o amor é percebido e consumido no coração, não por meio de pedras lavradas, madeiras preciosas, ouro e perfumes. Tudo o que é aparência exterior visa mais satisfazer o orgulho nacional ou cívico do que honrar o Senhor. Deus quer o templo do Espírito. Ele não se contenta com um templo de paredes e mármores, desprovido de espíritos cheios de amor. Digo-vos solenemente que o templo de um coração puro e amoroso é o único que Deus ama e no qual ele habita com a sua luz, e que tolas são as disputas que dividem regiões e cidades quanto à beleza dos seus locais de oração. Porque é competir nas riquezas e nos ornamentos das casas em que Deus é invocado. Pode o finito satisfazer o infinito, mesmo que fosse um finito 10 vezes mais belo que o templo de Salomão e todos os palácios reais juntos? Deus, o infinito, que não pode ser contido e honrado por nenhum espaço ou por nenhuma magnificência material, encontra apenas um lugar digno de honrá-lo como lhe convém, e ele pode ser, ou melhor, ele quer ser contido no coração do homem, porque o espírito de um homem justo é um templo sobre o qual o Espírito de Deus paira, entre os perfumes do amor, e em breve será um templo no qual o Espírito realmente habitará, uno e trino, como é no céu. E está escrito que assim que os pedreiros lançarem os alicerces do templo, os sacerdotes partiram com seus ornamentos e trombetas, e os levitas com símbolos, segundo as ordens de Davi. E eles cantaram que Deus deve ser louvado porque ele é bom e sua misericórdia é eterna. E o povo se alegrou. Mas muitos sacerdotes, chefes de família, levitas e idosos derramavam torrentes de lágrimas, pensando no templo anterior. E assim o som do choro do povo não podia ser distinguido dos gritos de alegria. Tão confusos estavam. E também lemos que os povos dos distritos vizinhos perturbaram aqueles que estavam construindo o templo, para se vingarem dos construtores que os rejeitaram, quando se ofereceram para construir com eles.
enquanto também buscavam o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. E essas perturbações interromperam a obra até que Deus se agradou em deixá-los continuar. É o que lemos no livro de Esdras. Quantas e quais lições a passagem que mencionei nos dá? Primeiramente, a já mencionada sobre a necessidade de que o culto seja percebido pelo coração e não professado por pedras ou madeira, ou também por roupas, símbolos e cânticos, que são desprovidos do Espírito. Então, a falta de amor mútuo é sempre a causa de atraso e problemas, mesmo quando há um bom propósito envolvido. Onde não há caridade, Deus também não está. É inútil buscar a Deus, a menos que nos coloquemos em condições adequadas para encontrá-lo. Deus se encontra na caridade. Aquele ou aqueles que se estabelecem na caridade também encontram Deus sem precisar fazer nenhuma busca penosa. E aquele que tem Deus consigo é bem-sucedido em todos os seus empreendimentos. No salmo que brotou do coração de um homem sábio, após meditar sobre os dolorosos acontecimentos que acompanharam a reconstrução do templo e das muralhas, disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os pedreiros. Se o Senhor não guardar a cidade e a proteger, em vão vigiam as sentinelas. Ora, como pode Deus edificar a casa se sabe que seus habitantes não o têm em seus corações, visto que não amam o próximo? E como ele protegerá a cidade e dará força aos seus defensores, se não puder estar neles, pois estão desprovidos dele pelo ódio ao próximo? Ajudou-vos, povos, a ser divididos pela barreira do ódio? Tornou-vos maiores, mais ricos, mais felizes? Nem o ódio nem o rancor jamais servem para nada. Quem está sozinho nunca é forte, quem não ama nunca é amado. E de nada adianta, como diz o Salmo, levantar-se antes do amanhecer para se tornar grande, rico e feliz. Que cada homem descanse para se consolar nas dores da vida, porque o sono é um dom de Deus, assim como a luz e todas as outras coisas que o homem desfruta. Que cada homem descanse, mas tenha a caridade como companheira, em seu sono e em sua vigília, e seu trabalho, sua família e seus negócios prosperarão. E, acima de tudo, seu espírito prosperará e conquistará a coroa real dos filhos do Altíssimo e herdeiros de seu reino. Está escrito que, enquanto a multidão cantava hosanas, algumas pessoas derramavam torrentes de lágrimas porque pensavam e lamentavam o passado. Mas não era possível distinguir as diferentes vozes no clamor dos gentios, filhos de Samaria. E vocês, meus apóstolos, filhos da Judéia e da Galiléia. Também hoje em dia há pessoas que cantam hosanas e pessoas que choram, enquanto o novo templo de Deus se ergue sobre fundamentos eternos. Também hoje em dia há pessoas que impedem a obra e pessoas que buscam a Deus onde ele não pode ser encontrado. Também hoje em dia, algumas pessoas querem construir de acordo com a ordem de Ciro e não de acordo com a de Deus, isto é, de acordo com a ordem do mundo e não de acordo com as vozes do Espírito. E também hoje em dia há pessoas que choram com tolo arrependimento humano por um passado inferior, um passado que não foi bom nem sábio, a ponto de despertar a ira de Deus. Também hoje em dia temos todas essas situações como se ainda estivéssemos na obscuridade de dias remotos e não nos dias da luz. Abram seus corações à luz, encham-se da luz, para que pelo menos vocês, a quem eu, luz, me refiro, possam ver. Este é o novo tempo em que tudo é reconstruído. Mas ai daqueles que se recusarem a entrar e atrapalharem aqueles que estão construindo o templo da nova fé, da qual eu sou a pedra angular, e para o qual me entregarei inteiramente para fazer a argamassa das pedras, para que o edifício se erga santo e forte, admirável por eras, tão vasto quanto a terra, que será completamente coberta por sua luz. Digo luz, não sombra, porque meu templo será feito de espíritos, não de matérias opacas. Eu serei a sua pedra com o meu espírito eterno, e todos aqueles que seguirem a minha palavra e a nova fé serão para ela pedras sagradas, brilhantes e incorpóreas, e a luz se espalhará sobre a terra, a luz do novo templo, e a cobrirá de sabedoria e santidade.
e somente ficarão de fora aqueles que, com lágrimas impuras, choram e lamentam o passado, porque este foi para eles a fonte de lucros e honras completamente humanos. Abri-vos ao novo tempo e ao novo templo, ó homens de Samaria, tudo é novo nele, e as antigas separações e fronteiras de pensamento e espírito não existem mais. Cantai, porque o exílio para fora da cidade de Deus está prestes a chegar ao fim. Sois felizes por serdes considerados exilados e leprosos pelos outros povos de Israel? Alegrai-vos, sentindo-vos como pessoas rejeitadas pelo seio de Deus? Porque é isso que vocês sentem, o que suas almas sentem, suas pobres almas, que estão fechadas em seus corpos e sob o controle de seu pensamento arrogante que se recusa a dizer aos outros homens: erramos, mas como ovelhas perdidas, agora estamos voltando para o redil. Vocês não querem dizer isso aos outros homens, e isso é errado, mas pelo menos digam isso a Deus, mesmo que vocês sufoquem os gritos de suas almas. Deus ouve seus gemidos, pois estão infelizes por serem exilados da casa do Pai universal e santíssimo. Escutem as palavras do Salmo gradual. Vocês realmente são peregrinos que há séculos vão em direção à cidade alta, em direção à verdadeira Jerusalém, a celestial. De lá do céu suas almas desceram para vivificar um corpo e suspiram para voltar para lá, porque vocês querem sacrificar suas almas e deserdá-las do reino. Qual é a culpa delas se desceram em corpos concebidos na Samaria? Elas vêm de um só Pai. Eles têm o mesmo Criador que as almas da Judéia e da Galiléia, da Fenícia e da Decápole. Deus é o objetivo de todo espírito. Toda alma tende a esse Deus, mesmo que toda espécie de idolatria ou heresias funestas, cismas ou falta de fé, a mantenham na ignorância do Deus verdadeiro. Uma ignorância que seria absoluta se a alma não tivesse uma lembrança embrionária, indelével, da verdade e não ansiasse por ela. Ó, fazei com que essa lembrança e anseio se tornem maiores. Abri as portas de vossas almas, que a luz entre, que a vida entre, que a verdade entre, que o caminho seja aberto, que tudo jorre brilhante e vitalmente, como os raios de sol, as ondas e os ventos dos equinócios, para que a planta possa crescer a partir de seu embrião e se elevar para cima, cada vez mais perto de seu Senhor. Saiam do vosso exílio. Cante comigo. Quando o Senhor traz os cativos para casa, suas almas parecem sonhar de alegria. Nossas bocas se enchem de sorrisos e nossos lábios de cânticos. Agora diremos: o Senhor fez maravilhas para nós. Sim, o Senhor fez grandes coisas por vocês, e vocês transbordarão de alegria. Ó, meu Pai, eu oro a Ti por eles, como oro por todos. Ó Senhor, faze com que estes nossos prisioneiros voltem para casa, porque para vós e para mim, eles são prisioneiros nas cadeias do erro obstinado. Conduza-os de volta, Pai, como uma torrente que deságua no grande rio. Conduza-os ao grande mar da Tua misericórdia e paz. Meus servos e eu, derramando lágrimas, estamos semeando a Tua verdade neles. Pai, concede que, no tempo da grande colheita, nós, Teus servos, no ensino da Tua verdade, possamos colher o cereal escolhido dos Teus celeiros com alegria nestes sulcos, que agora parecem cobertos apenas de sarça e veneno. Pai, Pai, através de nossas fadigas, lágrimas, tristeza, trabalhos e companheiros mortos, que foram e serão nossos companheiros na semeadura, concede que possamos chegar a Ti, carregando como feixes a parte escolhida deste povo, as almas renascidas para a justiça e a verdade para a Tua glória. Amém. O silêncio, que era realmente impressionante, tão absoluto como era em tão grande multidão que lotava a sinagoga e a praça em frente, é quebrado por um sussurro que se torna cada vez mais alto e se torna um murmúrio, um grito, um hosana. A multidão gesticula, comenta e aplaude. Que diferença em relação à conclusão dos discursos no templo. Malaquias diz em nome de todos: só assim poder dizer a verdade,
sem ofender e mortificar ninguém. Vós sois verdadeiramente o Santo de Deus. Rezai pela nossa paz. Fomos endurecidos por séculos de crenças e por séculos de insultos, e devemos romper esta nossa crosta dura. Suportai-nos. Mais do que isso, eu vos amo. Sede de boa vontade, e a crosta se romperá por si mesma, que a luz vos alcance. Ele abre caminho no meio da multidão e sai, seguido pelos apóstolos. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.